Gravando. Tá, pessoal? Eu estou fazendo pelo celular hoje. Boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Hein? Vamos ver se está certo. Senão eu gravo outra, que eu não consigo gravar no meu notebook junto. Aí eu apareço 2 vezes. Muito estranho. Não sei como que faz isso, tá bom? Estou aprendendo. Mas qualquer coisa eu entro aqui, dando umas mexidinhas aqui no WhatsApp, certo? Bom, hoje eu tô aqui, mudei um pouquinho de lugar, né? E venho conversar com vocês, né? Fazer uma masterclass, enfim, trazer um pouco de ensinamento, um pouco de conhecimento para vocês. Tô eu aqui de novo, né? Karen Zardo Chagas, psicocoach, trabalhando as emoções, rumo a gente ter um comportamento mais definitivo, né? Atingir realmente o que a gente quer realizar nossos objetivos nessa vida, certo? Então, assim, boa noite a todos do grupo Detox Corpo e Mente 2. Né? Esta Masterclass é para vocês, né? Então, eu tô aqui, vocês vão ouvir gravada depois, mas tá tudo ok. Lembrando que é sempre legal vocês pegarem o caderno guia de vocês, lápis ou caneta, copinho d'água, certo? E ficar tranquilas para poder estar assistindo aqui o que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Espero que a imagem e a luz estejam de boas. Não sei como que tá saindo, não tem ninguém para falar comigo, mas vamos embora, tá? Gente, fiz um script aqui da nossa segunda Masterclass, certo? E hoje eu quero falar com vocês sobre os sentimentos que ajudam a gente a realizar. São sentimentos que ajudam a gente a crescer, a conquistar. E existe esse sentimento. Basicamente, eu diria que é um bem forte, né? Mas o mais importante de tudo hoje é vocês entenderem o quanto esse sentimento é puro, né? O quanto esse sentimento é primário. Quando eu falo primário, hoje eu trago um pouco aqui da Masterclass, um conteúdo, não sei se alguém já ouviu falar no Bert Hellinger, né? Ele é um psicoterapeuta alemão, que ele foi o criador da constelação familiar. Né? E, então, ele traz essa denominação de sentimentos primários, secundários, emprestados, né, e metasentimentos, mas nós só vamos estar falando aí de primários e secundários. Não quero nem usar muito essa nomenclatura, né, na realidade, dentro da psicologia, dentro, né, do processo de coaching, enfim, ou seja, de orientação, de ajudar na transformação, todo aquele estudo que é comprovado, né, e que ele traz à luz um novo comportamento, né, para a mudança, eu acabo trazendo para vocês, certo? Então, só para vocês saberem onde que eu dei uma inspiradinha, né, é do Bert Hellinger, se tá certo o nome, né, que ele que criou as constelações familiares, certo? Bom, o meu pedido hoje é que você simplesmente, enquanto você ouve esta masterclass, que você se permita, só isso, certo? Talvez hoje aqui a gente tenha umas interferências, que tô sozinha, meu cachorrinho tá aqui, ele tá meio inquieto, e ele já andou para lá e para cá, tá? Então, se tem um barulhinho diferente, é o Maisena, né? O meu fofinho que tá ali no chão, tá? Então, simplesmente se permita. E se permita ao crescimento e se permita ao aprimoramento. É disso que nós estamos falando hoje aqui. E, Karen, por que você está pedindo para me permitir? Né? Todas as pessoas querem crescer, elas querem melhorar. Querer uma coisa, né? Você realmente se permitir a realizar isso é algo muito, muito, muito diferente. Gente, às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui para a tela do meu computador, porque eu estou acompanhando o pessoal aqui do grupo, enfim, tá bom? Mas eu estou aqui de coração, corpo e alma para vocês, tá bom? Se permita a esse crescimento, a esse aprimoramento. Simplesmente ouça a sua história, certo? Hoje é um momento, eu diria assim, que é uma masterclass mais, talvez profunda, né? Não sei se alguém vai achar mais profundo ou não, mas simplesmente ouça a sua história. Né? Aqui nós vamos falar de você aceitar toda a tua história de vida, o que te trouxe até aqui.
simplesmente aceitar, né? Não julgar. Eu acho que a dica de hoje, a mais importante, é não julgar, mas aqui é não julgar a si próprio, não julgar você. Não estou falando dos outros, simplesmente você. Para vocês descobrirem qual que é esse sentimento que gera transformação, o sentimento que cresce, vocês precisam não julgar. Não se julgar e não julgar a sua história, né? Simplesmente parta do ponto que você está e da pessoa que você é. Vocês já ouviram falar isso? Eu já postei no grupo, né? Simplesmente do ponto da pessoa que você é e da onde você está, certo? Tempinho para anotações, ok? Se quiserem anotar isso, vamos lá. Quando a gente fala em aceitação e mudança, é muito importante você entender, você que está aí me ouvindo e depois que vai ouvir gravada, ou transmitir para outras pessoas que você quer ajudar a se transformar, é você entender que perfeição não existe. Quanto mais você buscar fazer o perfeito, estar super certo, quanto mais você checar essa condição, mais longe você está do teu crescimento. Mais parada e estagnada você está como pessoa dentro do teu desenvolvimento. Eu digo assim, perfeição é mais ou menos que nem a linha do horizonte, né? Ela tá lá, linda, maravilhosa. Quantas vezes você já não olhou para a linha do horizonte e de repente você diz, eu quero chegar lá, naquilo que eu tô vendo, né? Naquela junção, sei lá, entre o mar e o céu, naquela linha do horizonte ali da montanha, enfim. E você vai caminhar até lá, você vai viajar até lá incansavelmente. Você nunca vai atingir, você nunca vai chegar na linha do horizonte, certo? E a perfeição é isso aí. Você nunca vai chegar na perfeição. Eu brinco um pouco assim, que é como se você está fazendo alguma coisa, está fazendo uma receita nova, né? Ou você criou uma receita e você quer que ela fique deliciosa, magnífica, que você quer servir para a pessoa que você ama, para sua família. E você precisa ter certeza que ela está 100%, que ela está perfeita. E daí você experimenta, né? Mas, ai meu Deus, mas como que eu vou saber se ela está perfeita? Só eu experimentar não basta. E como você está insegura, porque você quer a perfeição, aí você pensa, eu vou dar para o meu marido experimentar, né? Para minha mãe, para minha amiga. Aí você pensa, não, mas vai que não está perfeita, vai que não está boa. Então é melhor não, melhor eu não dar para experimentar. E muitas vezes você acaba nem servindo essa receita, né? Porque ela nunca vai chegar à perfeição. Então, o melhor momento é você fazer, você experimentar, você vivenciar, você compartilhar e testar. A vida é assim, ela é cheia de testes, né? Testar, porque aquela linha do horizonte lá, enfim, onde que eu olhei aqui, que eu olhei para a linha do horizonte, você não vai chegar, certo? Tá? Então, registrou, abandona a perfeição, simplesmente aceita a sua história, pensa nisso, sem julgamentos e permita o teu crescimento, tá bom? É aqui que nós vamos partir, ok? Gente, eu quero também falar, pôr minhas folhinhas para cá, puxar minha água. Não existe conquista, transformação sem esforço. Simplesmente não existe. Não tem essa. Faz parte. Quanto mais você se dedica a algo, quanto mais você se esforça, provavelmente você vai ficar melhor. Às vezes a gente pensa assim, nossa, tem pessoas que são naturalmente, sei lá, inteligentes, né? Pessoas naturalmente talentosas, tem talento para se cuidar, né? Para ter o corpo ideal. Enfim, são simplesmente talentosas para cantar, nasceram com talento. Até essas pessoas naturalmente talentosas, elas se esforçaram muito, elas se dedicaram, elas estudaram, se empenharam, né? Elas dedicaram muitos momentos que não foram fáceis, né, a executar algo que realmente elas queriam realizar. Então, se hoje você está assistindo aqui, eu falei que ia ser meio profundo, né? E você está pensando assim, a Karen vai ensinar alguma coisa facinha, ela pode ser simples, mas não é fácil. Precisa de esforço, né? Não é assim, por exemplo, quanto mais a gente
carrega peso, né, na academia, mais faz força, porque dói e aquilo é constante, mais você fica forte. Né? Um belo dia, quando você vê, nossa, esse peso já está tão leve, né? E você continua cada vez mais fortalecido, mas não foi fácil você carregar aquele peso para atingir aquele objetivo, ok? Então, não tem uma conquista sem dedicação, sem comprometimento, sem esforço, tá? Isso fala a Brené Brown no livrinho, até tá aqui. Eu gosto de fazer propaganda de livro, amo, né? Quem puder fazer propaganda que ajuda as pessoas, eu estou fazendo, né? Do livro eu achava que só isso acontecia comigo. Esse livro aqui, para vocês aparece ao contrário, certo? Então, ela que traz muito essa parte que sucesso, crescimento, força, mudança, só existe com esforço. Então, se você quer mudar, se você quer crescer, se tem um comportamento que está te limitando, entenda que você vai ter que se esforçar. Beleza? Tá bom? Gente, agora eu quero entender assim, você já percebeu que tem muitos comportamentos e sentimentos que se repetem na sua vida? Reflete um pouquinho, vou tomar uma água. Hein? Existem comportamentos e sentimentos que se repetem na sua vida? Pensa um pouquinho, né? De repente você está lá, bela e formosa, né? Começou uma dieta, um novo hábito, enfim, e quando você vê, puf, tá se sentindo triste de novo, foi lá e descontou na comida. De repente você está numa boa, daí teretetê, bateu aquela raiva, aquela ansiedade e você também descontou em alguma coisa ou não teve um bom desempenho. Ou então, mais um pouco, teretetê, quando você vê, você está irritada novamente. Nossa, mas eu trabalhei tanto para controlar minhas emoções, eu li tanta coisa, escutei tanta live, escutei que a Karen falou, né? Mas por que eu tô novamente me sentindo irritada? Por que eu tô novamente nesse ciclo, né? Por que essas coisas estão se repetindo na minha vida? Gente, isso é comum, não é só na sua, não, é de todos nós seres humanos, certo? Lembra que eu falei, basta ter cérebro, né, para a gente estar repetindo algumas coisas na nossa vida. Veja, faz parte da vida acontecimentos ruins e acontecimentos maravilhosos, ok? Essa é a dualidade, né, da vida, o bom e o ruim, né, o certo e errado e por aí vai. Só que quando a gente é criança, a gente não tem estrutura ainda para lidar com as coisas difíceis da vida. Né? Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce forte. Uma criança já, puf, tô aqui, tô enfrentando, tô entendendo o que você tá falando. Eu sei que você não fez por mal, eu te desculpo, eu te perdoo e a vida segue em frente. Crianças não fazem isso, né? Então, certamente, coisas aconteceram na sua vida, na sua infância, difíceis, e por alguma situação, ou simplesmente por você não ter o seu recurso interno ainda desenvolvido, que é natural, e pela falta de um adulto dar amparo, acolhimento, né? Frente àquela situação pela qual você estava passando, uma situação difícil, uma situação de medo, uma situação, às vezes, de desespero, uma situação que poderia ser de abandono, não sei, qualquer uma situação de abuso, qualquer situação na tua infância, perto da pré-adolescência, enfim, que você não tinha estrutura e pela falta desse outro adulto te dar acolhimento, o que é natural a gente fazer quando criança? É rejeitar aquilo que aconteceu. E muitas vezes a gente lembra claramente do que aconteceu, mas é principalmente rejeitar o sentimento daquela situação, aquela dor que estava ali, aquilo que doeu muito, porque a gente não tem estrutura e provavelmente não teve, né, nesta situação específica que eu estou falando, alguém que pudesse dar esse amparo, esse acolhimento, essa orientação, esse apoio e dizer para você, calma, tá tudo bem, eu tô aqui para cuidar de você, certo? Então você simplesmente rejeita aquele sentimento e segue em frente com a sua vida, certo? Quando você faz isso, segue em frente com a sua vida, crescemos,
Todas as vezes que situações semelhantes, parecidas, que remetam àquela lá atrás, primeira, vai vir à tona um sentimento mascarado, porque aquele você não conseguiu lidar, porque você não tinha estrutura. Lembra? Vai vir um outro tipo de sentimento nesse momento para você lidar com aquela situação, tá? Como assim, Karen? Tá ficando confuso, tá? Eu vou explicar para vocês. Gente, eu vou ter que tomar aguinha o tempo todo. Vocês estão sabendo que eu tava super mal. Agora há pouco eu tô lá à base de bombinha, 4 bombadinhas por dia e mais são 2 corticoides, mais um antialérgico bem forte, novamente, para estar aqui hoje com vocês. Então, eu não estou 100% recuperada, mas estou me tratando, certo? Graças ao meu pneu maravilhoso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive não um caso, tá? Mas olha, assim, acho que até uns 4 casos desse que eu vou te falar. Talvez esse exemplo que eu te dê, você conheça de algum filme, de alguma novela, ou de repente uma história perto de você, ou de repente essa pode ser até a tua história, né? De alguma maneira, não só vocês, o Detox Corpo e Mente, podem assistir esse vídeo, como vocês podem compartilhar com outras pessoas, ele vai estar aberto também no meu canal, tá ok? Então, uma mulher já casada há muito tempo, né? Há muito não, tá? Vamos ainda, né? Muito tempo. Lá dos seus de 8 a 10 anos de casamento, 12 anos de casamento, ela se sente muito só. Muito, muito só. O sentimento que ela traz para tratamento é solidão, solidão e tipo tristeza, assim, né? Ai, tô triste, me sinto frustrada, sinto raiva, né, do meu marido. Ué, mas o que está acontecendo? Ele não dá bola para mim. Na realidade, no começo da nossa relação já foi um pouco difícil e ele sempre teve mais nas coisas dele e enfim, e eu me sinto muito sozinha, né? E é isso que acontece. E quando eu me sinto sozinha, o que eu faço? Eu acabo comendo, né? Eu acabo descontando na comida, eu acabo não fazendo o que eu preciso fazer, né? Não cumpro as minhas obrigações, os meus desempenhos, não vou para academia, não leio o que eu gostaria de ler, o que eu precisasse ler, e por aí vai. E ela traz o sentimento que eu tenho a solidão, né? Eu me sinto muito só. Será que esse sentimento de solidão ajuda a transformar? É muito importante a gente perceber a necessidade do sentimento, né? Então, um sentimento de solidão, muitas vezes pode dizer para você assim: eu me sinto só, então a minha vontade é de chorar. Então, a necessidade do sentimento é eu chorar, ou é eu desabafar. Geralmente, a necessidade do sentimento de solidão é o pertencimento, né? Mas o que tem por trás disso? Que essa pessoa quer pertencer. Mas qual que é o sentimento mais primário lá atrás que fez surgir esse sentimento de solidão, que leva essa pessoa a descontar na alimentação, que leva essa pessoa a não desenvolver os projetos dela de vida, aí essa esposa fica tão carente, né? E com isso ela traz, ai, Karen, eu sinto raiva do meu marido por conta disso. Eu sinto raiva de mim mesma por eu não realizar, não fazer o que tem que ser feito, né? Ela traz várias e várias questões, vários sentimentos. Eu me sinto frustrada, eu me sinto incompetente, eu tenho raiva de mim, eu tenho raiva dele. Esses são sentimentos, né, que são os ditos secundários, sentimentos que ela encontrou para substituir aquele sentimento lá atrás que ela não deu conta, aquele que doeu tanto quando ela era criança, né, ou adolescente. Coisas que aconteceram que foram tão difíceis, ela não tinha estrutura e estava desamparada de alguma maneira e que ela simplesmente não deu conta. Então, cada vez que ela percebe uma situação que causa, remete àquela lembrança, né, parecido com algo do passado, ela utiliza desses sentimentos, raiva, frustração, incapacidade, impotência, solidão. Só que se a gente no consultório ou na sessão de psicocoaching trabalhar esses sentimentos, nós vamos manter a pessoa onde ela está.
que eu quero dizer? Quanto mais você cultivar e conversar com você sobre seus sentimentos de culpa, solidão, raiva, frustração, tristeza, incapacidade, os que forem, mais você vai ter raiva, culpa, incapacidade, tristeza e o que for, certo? Opa, voltou aqui, tinha desconectado. Tá um vendaval aqui na região que vocês não têm noção, gente, tá? Bom, ficou claro esse exemplo? Né? Então, qual será o sentimento transformador que ela está mascarando? Né? Que ela não teve condições de lidar porque ela era criança e porque ela não teve quem dissesse para ela, tá tudo bem, eu te ajudo, eu cuido de você. Né? Você ainda é frágil, você ainda é criança, então deixa que eu te ajudo. Qual será? Será que você consegue pensar em um? Enquanto você pensa em qual seria, eu gostaria também que você trouxesse assim, qual será a imagem que hoje você faz de você? O que você pensa sobre você? Como você deveria estar hoje para ser feliz? Como deveria ser você, seu corpo, seu tipo, seu estilo, para você ser feliz? O que você deveria estar fazendo na tua vida para você ser, sei lá, realizada? Tá? Escreve aí, para e pensa. Qual é a imagem que você tem de você hoje? Vamos voltar lá para as pacientes, para as histórias, né? A imagem que ela tem é de uma coitada, de uma mulher frustrada, que tem raiva do marido, carente, né? Infeliz no casamento. A imagem que ela tem, que se de repente ela tivesse um marido que participasse mais, né? Ou que se ela não compensasse na alimentação, a frustração dela, ela seria mais feliz, se o marido ia olhar mais para ela ia acordar mais disposta, ia estar mais bonita na roupa, ia conseguir realizar. Essa provavelmente são as histórias que ela conta para ela. Então, respondendo esses questionamentos, quais são essas histórias que você está contando para você? Né? Quem realmente você deveria ser ou estar fazendo para você estar realizada hoje? Quando a gente está falando aqui de corpo e desempenho, né, muitas vezes o ideal do corpo que você gostaria ou do teu desempenho na rotina diária, ele não cumpre com as tuas expectativas. Né? O que você tem não cumpre com o que você acha que você deveria ter. E quando isso acontece, você quebra a tua integridade. Você se afasta cada vez mais de quem realmente você deveria ser e do que realmente você deveria fazer para ser. Certo? Então, observa um pouquinho isso. Ok? Será que até aqui tá tudo bem? Certo? Vamos começar agora. Dentro disso tudo, dessa pequenininha avaliação que você fez, eu quero que você busque qual que é o sentimento que você evita sentir. É isso mesmo. Qual que mais te dói? Quais são esses sentimentos? E eu falei alguns aqui, chamei de secundários, né, que eles estão presentes na sua vida. Que são aqueles que você repete, que eles não te transformam de maneira nenhuma. Que eles não saem do lugar. Quais que são esses sentimentos? Pensa, anota aí. Pensa em você com carinho. Lembra que eu falei? Sem julgamento, simplesmente se permita. Quem você seria se você não tivesse a sua história? Vamos voltar lá para a nossa paciente, a nossa cliente, a nossa modelo, que a gente está falando, nosso exemplo. Quem será? Se eu perguntasse para ela quem ela seria, e eu já perguntei, mas enfim, ela diria, eu seria outra pessoa, eu estaria magérrima, musculosa, meu Deus, eu ia fazer acontecer, eu ia estar trabalhando, eu ia ser companheira da minha filha, do meu filho, nossa, eu ia ser ótima na minha relação sexual, eu ia ganhar mais dinheiro. Será? Quem você seria se você não tivesse a tua história de vida? Essa é uma masterclass onde vocês estão aprendendo quais são os sentimentos que a gente
acaba desenvolvendo como recurso interno para lidar com situações difíceis na infância. E esses sentimentos, eu quero que você faça uma lista agora, né? Seja raiva, frustração, culpa, o que for, incompetência, enfim, eles não transformam, né? Muito provavelmente você deve ter muitas histórias que te justificam isso, né? Ai, eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo. Eu não consigo manter meu peso porque volta e meia acontece alguma coisa na minha vida, né? Ou porque é culpa do meu marido, ou porque não sei quem. Esses sentimentos, eles são muito dramáticos. Esses sentimentos que não transformam, eles te mantêm onde você está. Eles vitimizam você. Aí você é a vítima da história, porque a culpa e a responsabilidade de quem quer sempre é do outro, da outra pessoa. Nunca é sua. Presta atenção. Pensa numa queixa que você tem. Agora diga por quê, para si mesma, por que você está se queixando disso. De quem que é a responsabilidade? Por que que isso vem acontecendo há algum tempo com você? Ai, é porque o meu trabalho que não permite, é o meu ritmo de vida que não permite. Puf, acabou de virar vítima. Acabou de fazer drama, certo? Esses sentimentos daí vai dizer, ai, porque daí eu sou frustrada, né? Porque eu fico, sei lá, com vergonha de mim mesma, né? Nem saio mais, porque o que eu vou ficar falando para os outros da minha história, de tantos erros, porque eu consigo explicar por que tudo isso acontece, né? Mas será que os outros vão entender? Então eu sinto vergonha. Então, quanto mais você traz essas historinhas, você conta histórias para vocês, são certificados para você, essas histórias são certificados, elas certificam que esses sentimentos não vão te mudar, não vão te ajudar a transformar. São sentimentos distorcidos, certo? Anotou aí? São sentimentos que eles dizem de uma imagem que você tem interna de você, entendeu? Uma imagem que você tem de uma história que você passou lá atrás. Mas é uma imagem distorcida, não é uma imagem verdadeira. Para você assumir o sentimento que transforma, você precisa abrir os olhos. É necessário você assumir a realidade e a sua responsabilidade pelas coisas. E como é que assume a responsabilidade? Simplesmente entendendo que coisas ruins podem acontecer, que coisas ruins têm que ser vividas e passadas por elas. E que você pode ter capacidade de suportar essas coisas ruins e carregá-las para um outro momento. Certo? Quando você assume que existe uma responsabilidade, você começa a olhar para a realidade, mais você se fortalece. Então, eu digo assim, os sentimentos que promovem mudança, eles são dois. A dor e o amor. Mas, principalmente, a gente está falando aqui da dor, que é o sentimento mais primário. Foi aquela dor que você sentiu de desamparo lá atrás e que você não soube lidar, muitas vezes, e que hoje te enfraquece e faz você transformar, camuflar num sentimento de frustração, num sentimento de incapacidade, né? No sentimento de se culpar o tempo todo por não conseguir realizar ou atingir seus objetivos, né? Por exemplo, já ouvi muito pessoas, a tal do bullying, né? Que sofri no colégio, enfim, mas eu não tinha para quem falar, sei lá, meus pais eram muito culpados, ou então não tinha pais, era uma tia que me criava, sei lá, N histórias. E a pessoa cresceu daquela maneira, e ela não lidou com aquela dor horrível. Ninguém chegou para ela, abraçou e disse, tá tudo bem. Deixa que eu seguro na sua mão. Deixa que eu ajudo você a enfrentar, não se preocupe, está tudo bem. Ninguém fez isso por você. Então, a dor, qual que é esse sentimento que se passou lá atrás? O que doeu tanto lá atrás que te traz até aqui, repetindo comportamentos, te mantendo no mesmo lugar?
a gente fala de perdas, né? E dores são perdas. Às vezes é uma expectativa que você queria de receber um amor e você não teve. Você teve um desamor, isso causou dor e, portanto, uma perda de uma expectativa. E daí, por ter dificuldade de lidar com essa perda lá no passado, o que que você faz? Você joga lá de lado e transforma, sei lá, em culpa, você transforma em incompetência, você transforma em uma depressão, até, se for o caso, né? Mas pegar aquela dor, aquela perda, né? Lidar, e quando a gente fala com as perdas, com a morte, com o luto, você pegar aquilo que é muito pesado, é muito doído, e você carregar essa dor, aquilo lá do passado, carregar mesmo, sabe? Pôr nas costas, carregar, abraçar aquilo, lidar, carregar e chegar num ponto tó. Já lidei com ela, já lidei com você, dor, já lidei com a perda, agora toma, fica aí no espaço, fica na história, porque eu sigo em frente. Eu sigo em frente porque a vida continua e eu não carrego mais essa dor. Aí você está mais forte. Você já carregou o peso daquela dor. Certamente você está mais forte para enfrentar N situações que lá no passado você não tinha estrutura, situações que pareçam parecidas com aquela, onde você diz, ah, peraí que eu resolvo, não, não é assim que se fala, né? Ou deixa que eu dou conta, deixa que eu vou me esforçar, eu vou ter disciplina, eu vou fazer o que tem que ser feito até receber o efeito, porque a responsabilidade é minha, certo? Então não precisa nem me cobrar que eu vou entregar para você o serviço, né? Ou eu vou me olhar no espelho e eu vou estar realizada com o que eu estou vendo, certo? É se responsabilizar. Quanto mais pesado é o sentimento que você carrega, realmente assume carregar, você abre os olhos e percebe qual que é, mais forte você fica. E esse sentimento é o que transforma, esse que faz você seguir em frente, né? Ai, que horror, cara, e você tá falando que é a dor que faz me transformar, que é a dor que eu vivi lá no passado, que é aquela que eu tenho que encarar de novo. Tenho que encarar de novo. Enquanto você continuar enterrando, deixando para trás, cada vez mais você vai ficar lamentando, recorrendo a esse passado, mas não percebendo realmente o que causou a dor, mas talvez utilizando ela como raiva, por exemplo, certo? Uma raiva de alguém, de repente, vamos lá, situações de alimentação, de emagrecimento. Quantas histórias eu já não ouvi de uma mãe, sei lá, que trabalhava fora e que comprava comida congelada e que dava coisas que não eram saudáveis, lanches, salgadinhos, sanduíches para a criança, e a criança cresceu assim, e que ela começou a ficar gordinha, começou a receber bullying na escola, e que ela tentou falar para a mãe, por exemplo, e que a mãe não tinha tempo de perceber, que ela chorava, e que isso simplesmente ela transformou em raiva, raiva contra si mesma, né, porque negava sentir raiva da mãe, e continua se autodestruindo no dia a dia e já se transformou adulta. E essa raiva não é só num corpo que não está adequado, é uma raiva que se demonstra numa incapacidade no trabalho, é uma raiva que se demonstra não conseguindo fazer amizades, enfim, né? E transformada em frustração e culpa, aí vem de novo aqueles sentimentos secundários. Você está percebendo? E daí quando ela para pensar, ela volta, ai, mas foi porque aconteceu isso, isso e isso, mês passado, semana passada, aí sempre coloca a culpa em alguma coisa, de repente coloca a culpa um pouquinho nela, mas já é de tudo que está acontecendo, e por aí vai, né? E às vezes, se chega essa filha para essa mãe e diz assim, mãe, eu tô com raiva de você, né? A mãe diz assim, como assim está com raiva de mim? Eu te cuidei da melhor maneira que pude, ser filha ingrata. Também tenho raiva de você por você ser ingrata. Dela, ai, que horror, mas ai, ela fica com mais raiva ainda dessa mãe, por aí vai. Mas essa filha ao mesmo tempo chega, mãe, você sabe que me dói muito saber tudo que eu passei. Me dói muito você não ter podido me dar o alimento que eu precisei e ter me amparado quando eu precisei. Eu sinto muita dor, mãe. E essa mãe vai se compadecer com você. Talvez eu falei hoje que era uma masterclass mais profunda, tá?
Então, eu peço que você entre em contato com a sua própria tristeza, né? Que você olhe no fundo da sua realidade, da tua história de vida, certo? Pare de se culpar, de se responsabilizar os outros pela sua história. A história é só sua, só te pertence. Se lá no passado não teve alguém para te amparar e aconteceu tal coisa, não sei o quê, paciência, aconteceu. O importante é aonde você está e o que você faz daqui para frente. Reconheça essa dor, porque ela pode te transformar, certo? Então vamos lá um pouquinho, né? Agora minha sugestão é que você feche os olhos, né? Se você puder, estiver num ambiente tranquilo, respire profundamente e se relaxe. E agora se volte no passado da sua história. Lembre que sua história lhe pertence. Você é dona dela, de todos os registros que você tem. Volte, volte, volte na sua história. E lembre do momento mais antigo que você viveu uma situação realmente que lhe causou dor, que lhe causou bastante desconforto. Lembre quando a primeira vez que você sentiu esses mesmos sentimentos que você sente hoje, de frustração, de incapacidade, de não realização. Mas quando foi a primeira vez que isso te tocou, lembre que situação é essa. Provavelmente foi, muitas vezes, causada por uma pessoa, por uma fatalidade. Qual é o tamanho dessa dor? Perceba ela na tua respiração, perceba ela no teu corpo. Qual é o tamanho dessa dor? Ela faz parte da sua história. E hoje você cresceu. Hoje é outro momento de vida. E essa dor, quando você olha para ela, você pega essa dor em suas mãos. Você realmente abraça essa dor. Porque ela pertence à tua história. A mais ninguém, somente a tua história. E agora você volta para o teu momento hoje, aqui, agora. Seu momento de vida. Você, ainda com olhos fechados, você imagina você à sua frente, você se olhando no espelho, carregando toda esta dor. Eu peço agora que, olhando para o espelho, abra os olhos e olhe profundamente no fundo dos seus olhos. Quanto mais fundo você olha nos seus olhos, mais você entende que a tua história passou e que ela só pertencia a você. Que situações ruins aconteceram, mas ficaram no passado. E essa dor vai ficando mais leve, cada vez mais leve, e ela vai se dissipando. E você olha no fundo dos seus olhos e você diz para si mesma: tá tudo bem. Hoje está tudo bem. Isso já passou. Isso ficou na minha história. Hoje eu sou livre para agir da maneira que desejo. Hoje eu sou forte, pois já carreguei minha dor, já olhei ela de frente. Hoje eu sou forte para assumir as minhas responsabilidades. Hoje eu sou forte para fazer o que precisa ser feito até eu receber o efeito de ser quem eu realmente desejo ser. Olhe no fundo dos seus olhos e diga: está tudo bem. Os teus braços estão leves. Parabéns por você ser humano, ser humana, né? Por você ter vivido todas as emoções que a vida permite. E daqui para frente, né, se tiver outros momentos que lhe causaram tanta dor, volte lá,
Perceba que momento que foi esse. Pegue essa dor nos seus braços. Entenda, hoje você tem estrutura para lidar com ela. Hoje você consegue. Hoje você não é mais frágil. Certo? Dissipe essa dor. Jogue ela agora para onde ela tem que ficar, porque ela não te pertence mais. Se permita não camuflar mais a sua dor em sentimentos de frustração, de incompetência, de culpa, de tristeza, de depressão. Se permita também não culpar mais os outros pelas coisas que acontecem com você, nem as situações. Certo? Gente, espero que aqui, né, essa aulinha de entender como funcionam, né, qual que é o sentimento que mais transforma, encarar esse sentimento de frente, parar de se enganar com outros sentimentos que não vão te levar a lugar nenhum, só vão te manter aonde você está. Espero do fundo do meu coração que tenha te ajudado, certo? Esse é um processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, principalmente de você assumir a sua realidade, de você abrir os olhos e ver realmente o que aconteceu na sua história que pertence somente a você. Realmente ver que dor foi essa que você carregou de um jeito que você não tinha força, de um jeito camuflado e que hoje se transformou num monte de outros sentimentos incompetentes porque não te levam a nada. Certo? Seja responsável pela sua história. Assuma esse sentimento daqui para frente. Que situações foram essas? Pare de culpar o mundo, pare de culpar a mãe, o pai, a vizinha, o tio, quem fez parte da sua vida lá no passado. Chega de culpar pessoas. Né? Assuma a sua culpa ou a sua responsabilidade por aquilo. Certo? Bom, essa foi a Masterclass de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meu beijo no coração. Para o pessoal aqui do Grupo Detox Corpo e Mente, vocês vão estar recebendo lá no grupo. Eu acho que eu vou mandar depois, só que vocês virem a live, não sei. Uma fichinha daquele livro lá, né? Vocês sabem qual? Já tenho mostrado para vocês. Praticando bondade amorosa para aumentar o amor e a compaixão. Essa fichinha de desenvolver essa habilidade, ela é mais uma ficha de mindfulness. Lembra, simplesmente, mindfulness não tem nada de complicado. É simplesmente você fazer com atenção, com consciência, sabendo o que você está fazendo. Só isso, simples assim, tá? Então, nessa fichinha aqui, eu quero que você use, no primeiro momento, essas instruções para si própria, ou para si próprio, enfim, tá? O pessoal do grupo Detox Corpo e Mente, certo? Para si próprio. Então, praticando bondade amorosa para aumentar o amor e a compaixão, aumentar o amor por si e a compaixão por si, certo? Para que você tenha força suficiente, se fortaleça, carregue a sua dor e transforme ela no sentimento verdadeiro e produtivo, tá bom? Beijos!